Você está caminhando por uma rua movimentada. Centenas de pessoas passam, rostos, corpos, vozes se fundindo numa corrente de movimento. Você sente a pressão da multidão, o murmúrio das conversas, o arrastar dos passos. Mas aqui está a parte que vai assombrá-lo. A maioria dessas pessoas nunca existiu para você. Não na memória, nem mesmo na percepção. Seu cérebro as apagou em tempo real, antes que elas sequer se registrassem como humanas. Você pensa que viu a multidão. Não viu. Você viu uma edição curada, uma versão resumida onde pessoas inteiras, vivas e respirando, foram deletadas como ruído de fundo. Isto não é uma metáfora, isto é neurociência, e explica por que, às vezes, você se sente invisível. Durante séculos, os filósofos lutaram com uma questão aterrorizante. Se ninguém o percebe, você realmente existe? Os místicos medievais temiam isso, estar vivo mas invisível para Deus, para o homem, vagando pela terra como um fantasma entre os vivos. Os budistas antigos meditavam sobre isso, chamando o eu de uma ilusão sustentada apenas pela atenção dos outros. Mas eles não tinham as ferramentas para provar o que suspeitavam, que a percepção não é passiva, não é uma câmera gravando a realidade. É um filtro, decidindo impiedosamente o que pode ser real e o que é apagado. Em 1890, o psicólogo William James escreveu sobre atenção seletiva, a capacidade do cérebro de focar numa coisa enquanto ignora todo o resto. Ele a descreveu como um holofote. O que ele ilumina existe, tudo fora do feixe desaparece na escuridão. Mas ele não sabia quão literal era essa escuridão. Ele não sabia que o cérebro não apenas ignora a periferia, ele ativamente a suprime, desliga-a, apaga-a no nível neural antes que ela alcance sua consciência. Então, em 1999, dois psicólogos chamados Daniel Simons e Christopher Chabris despedaçaram tudo o que pensávamos saber sobre ver. Eles conduziram um experimento tão simples, tão devastador, que se tornou um dos estudos mais famosos da psicologia. Eles mostraram às pessoas um vídeo de duas equipes passando uma bola de basquete. As instruções eram claras: conte quantas vezes os jogadores de branco passam a bola. E enquanto os espectadores se concentravam, algo extraordinário aconteceu. Uma pessoa fantasiada de gorila entrou no centro do quadro, bateu no peito e saiu. O gorila ficou na tela por 9 segundos completos. Metade dos espectadores nunca o viu. Não esqueceu, não perdeu, nunca viu. Seus olhos gravaram a imagem, mas seu cérebro a deletaram antes que ela se tornasse consciente. Porque sua atenção estava em outro lugar, o gorila, uma figura absurda, impossível, inconfundível, simplesmente não existia para eles. Quando os pesquisadores perguntaram, "Você viu o gorila?", os espectadores ficaram atordoados, incrédulos, e insistiram que o vídeo devia ter sido trocado. Mas quando assistiram novamente sem a tarefa de contagem, lá estava, sólido, inegável, uma pessoa fantasiada de gorila, caminhando através de sua visão, apagada por suas próprias mentes. Este fenômeno é chamado de cegueira desatencional, e não se aplica apenas a gorilas, aplica-se a pessoas, pessoas reais, vivas, paradas bem na sua frente. Em 2018, neurocientistas do MIT conduziram exames cerebrais enquanto os sujeitos assistiam cenas cheias de gente. Eles rastrearam quais rostos se registraram no córtex visual do cérebro e quais não. Os resultados foram arrepiantes. Quando a atenção estava focada numa tarefa central, ler placas, navegar, até mesmo apenas pensar, o cérebro suprimiu até 70% dos rostos periféricos. Não falhou em lembrá-los depois, suprimiu-os em tempo real. Os circuitos neurais responsáveis pelo reconhecimento facial nunca dispararam. Essas pessoas, para o cérebro do observador, não eram humanas, eram formas, obstáculos, ruído. Em 2025, a pesquisa foi ainda mais longe. Cientistas de Stanford usaram imagens avançadas para observar as redes de atenção do cérebro em ação. Descobriram que o colículo superior, uma estrutura profunda no mesencéfalo, bloqueia ativamente sinais visuais que considera irrelevantes. Quando você está focado, ele não apenas escurece a periferia, ele a corta completamente, impedindo que a informação alcance os centros de processamento superiores. E a definição do cérebro de irrelevante é brutal. Uma pessoa que você não está olhando, irrelevante. Um rosto numa multidão, irrelevante.
Alguém passando por você na rua, vivendo sua própria vida complexa e emocional, seu cérebro os trata como móveis. E aqui está a pior parte: você não tem ideia de que isso está acontecendo. Você sente que está vendo o mundo. Você acredita que está consciente do seu entorno, mas não está. Você está vendo uma versão fortemente editada, despojada da maior parte da presença humana, adaptada a qualquer tarefa estreita que sua atenção decidiu ser importante. O resto, a vasta e fervilhante realidade de outras pessoas, se foi. Pause agora. Pense na última vez que caminhou por um lugar movimentado, um shopping, um metrô, uma rua movimentada. Quantos rostos você realmente se lembra? Não impressões vagas, rostos específicos. A forma de um nariz, a cor dos olhos, a expressão no rosto de um estranho. Tente imaginar um apenas. Você não consegue. Não porque sua memória é ruim, porque seu cérebro nunca os deixou entrar. Ele os apagou antes que você tivesse a chance de vê-los. Eles estavam lá, fisicamente presentes, olhando para o mesmo mundo que você, respirando o mesmo ar. Mas para seu cérebro, eles não existiam. E aqui está a verdade insuportável: os deles fizeram o mesmo com você. Todo dia você passa por centenas de pessoas, e todo dia centenas de cérebros deletam você da existência. Você está lá, você é real, mas na atividade neural dos transeuntes, você é nada. Uma lacuna, um espaço em branco onde deveria haver uma pessoa. Psicólogos estudaram isso. Pessoas que relatam sentir-se invisíveis em situações sociais não estão imaginando. Exames cerebrais mostram que indivíduos socialmente ansiosos têm atividade aumentada nas regiões que monitoram ser ignorado. Eles estão hiperconscientes do apagamento, sensibilizados para a ausência de atenção. E a ironia mais cruel? Quanto mais você teme ser invisível, mais você nota quando é. Quanto mais você nota, mais isolado se sente. E o ciclo se aperta. Há uma mulher, vamos chamá-la de Sarah, que descreveu isso perfeitamente. Ela disse que caminhar por uma estação de trem lotada parecia ser um fantasma. Não metaforicamente, literalmente. As pessoas roçavam nela, quase colidiam com ela, e nunca faziam contato visual. Ela se afastava, pedia desculpas, tentava ser vista, e nada. Ela começou a se perguntar se estava desaparecendo, se estava se desvanecendo da realidade. Terapeutas disseram que era ansiedade social, baixa autoestima, pensamento distorcido. Mas então ela leu sobre cegueira desatencional e percebeu. Ela não estava louca, ela estava certa. Os cérebros das pessoas estavam apagando-a. Ela era invisível porque a atenção deles estava em outro lugar. E na ausência de atenção, ela não existia. A questão que permanece ardendo na beira do pensamento é esta: se seu cérebro apaga pessoas para sobreviver ao ruído da existência e o cérebro de todos faz o mesmo, então quanto da realidade é apenas um acordo compartilhado de ignorar uns aos outros? Quantas pessoas passam por você todo dia, completamente vivas, completamente complexas, carregando mundos interiores inteiros, mas invisíveis, porque seu cérebro decidiu que elas não importam? E a pergunta mais profunda, aquela que te segue na escuridão: se nenhum cérebro te registra, se você passa pelo mundo invisível, não gravado, neurologicamente deletado, você existe de fato? A história de compreender a atenção é uma história de perceber quão pouco realmente vemos. Durante a maior parte da existência humana, acreditávamos que a percepção era simples. A luz entra no olho, o cérebro a processa e experienciamos a realidade como ela é. Mas essa ilusão confortável começou a rachar no final do século XIX. Em 1890, William James, o pai da psicologia americana, escreveu que todos sabem o que é atenção. Ele a descreveu como um holofote, iluminando uma parte da experiência enquanto deixa o resto na sombra. Mas até James não compreendeu o horror completo do que estava descrevendo. Ele pensava que a sombra era passiva, um pano de fundo neutro esperando ser notado. Ele não sabia que o cérebro ativamente constrói essa sombra, que não apenas ignora a periferia, mas a apaga, suprima-a, impede que ela se torne consciente. Em 2025, os estudos mais recentes confirmaram o mecanismo em detalhes horripilantes. Usando imagens neurais em tempo real, pesquisadores observaram o momento exato em que um rosto passou de visto para apagado.
Quando a atenção de um sujeito mudava, mesmo ligeiramente, mesmo por uma fração de segundo, a assinatura neural do rosto previamente atendido desaparecia. Não desaparecia gradualmente, colapsava instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. A pessoa estava lá, depois sumiu, apagada do mapa consciente do cérebro do mundo. E aqui está o que torna isso existencialmente insuportável. O processo é inteiramente automático. Você não pode pará-lo. Você pode tentar prestar atenção a todos, ver cada rosto, reconhecer cada pessoa, mas seu cérebro vai lutar contra você, porque o custo de processar cada humano no seu ambiente é alto demais. O cérebro evoluiu em pequenas tribos, onde você conhecia todos e todos importavam. Mas numa cidade de milhões, o sistema quebra, não consegue lidar com o volume. Então, deleta, impiedosamente, constantemente, sem seu consentimento. Considere o peso psicológico disso. Cada pessoa que você passa na rua está vivendo uma vida tão complexa quanto a sua, cheia de memórias, medos, esperanças, arrependimentos. Elas têm pessoas que as amam, pessoas que dependem delas, mundos interiores tão ricos e caóticos quanto o seu. Mas para seu cérebro, elas são menos que mobília, são vazios, ausências, lacunas na percepção. E você é o mesmo para elas. Há um homem, vamos chamá-lo de David, que ficou obcecado com isso depois de ler sobre cegueira desatencional. Ele começou a fazer um experimento. Todo dia, no trajeto, tentava fazer contato visual com cada pessoa que passava. Não encarar, apenas um breve reconhecimento humano. E descobriu algo devastador. Os olhos da maioria das pessoas deslizavam por ele como se ele não estivesse lá. Não por grosseria, não por hostilidade. Seu cérebro simplesmente não o registravam como digno de atenção. Ele era fundo, ruído, apagado. Mas ocasionalmente, talvez 1 em 50, alguém encontrava seu olhar. E naquele momento, ambos os cérebros mudavam. O holofote atencional travava, a supressão neural se levantava. E por uma fração de segundo, ambas as pessoas existiam uma para a outra. David descreveu isso como surpreendente, quase doloroso, como ser subitamente visto depois de horas sendo invisível. E percebeu, é isso que todos nós estamos famintos, não amor, não validação, apenas o reconhecimento neural básico de que existimos. Psicólogos chamam isso de visibilidade social e é um dos preditores mais fortes de saúde mental. Pessoas que se sentem vistas, cuja presença é regularmente reconhecida por outros, relatam taxas mais baixas de depressão, ansiedade e solidão. Não porque ser visto te faz mais feliz, mas porque ser apagado é insuportável, viola algo fundamental sobre ser humano. Somos animais sociais, nossos cérebros são programados para existir na atenção dos outros. Quando essa atenção é retirada, quando somos filtrados, suprimidos, deletados, experimentamos isso como uma espécie de morte. E a parte mais cruel, as pessoas apagando você não sabem que estão fazendo isso. Elas não são cruéis, não são indiferentes. Seus cérebros estão apenas fazendo o que cérebros fazem, conservando recursos, focando no que importa, deletando o resto. Você é dano colateral num sistema evolutivo projetado para um mundo que não existe mais. Mas aqui está a coisa, você pode lutar contra isso, não forçando outros a vê-lo, isso é exaustivo e frequentemente impossível, mas mudando como você vê. Porque o mesmo mecanismo que apaga outros da sua percepção também apaga você da deles. E se você parar de apagar, se você forçar seu cérebro a notar, algo muda. Tente isso amanhã. Caminhe por um lugar lotado, uma rua, uma loja, uma estação. Mas desta vez, force-se a olhar para cada rosto, realmente olhar. Não apenas relançar. Mantenha sua atenção em cada pessoa por um segundo completo. Note sua expressão, sua postura, a maneira como se movem. Force seu cérebro a processá-las como humanas. Você vai achar isso exaustivo. Seu cérebro vai resistir, puxando sua atenção de volta a seu telefone, seus pensamentos, seu destino. Porque ver todos é metabolicamente caro, requer energia, requer esforço. Mas quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O mundo se torna vívido novamente. A multidão deixa de ser um borrão e se torna uma coleção de indivíduos. E de alguma forma pequena, você também para de ser apagado, porque o ato de ver te torna visível. A atenção é recíproca. Quando você nota, você é notado. É por isso que performers, artistas, professores, qualquer um cujo trabalho requer manter atenção, frequentemente relatam sentir-se hipervisíveis em público.
Seus cérebros são treinados para atender amplamente, escanear rostos, conectar, e ao fazer isso, acionam os sistemas atencionais dos outros, tornam-se mais difíceis de apagar. Mas a maioria de nós não são performers. A maioria de nós caminha pelo mundo meio adormecida, deixando nossos cérebros conservarem energia, deixando o filtro fazer seu trabalho. Então derivam por multidões de fantasmas, apagando e sendo apagados, acreditando que estamos sozinhos, mesmo quando cercados por centenas de pessoas que são tão invisíveis quanto nós. Os filósofos antigos estavam certos em temê-lo. Ser invisível é uma espécie de morte. Mas eles estavam errados em uma coisa: a invisibilidade não é metafísica, não é uma punição de Deus ou uma falha na alma. É neurológica, é uma característica de como os cérebros funcionam. E uma vez que você entende isso, percebe a aterrorizante verdade: invisibilidade é o estado padrão da existência. Ser visto é a exceção, a anomalia, o momento breve e frágil quando dois holofotes atencionais se cruzam e duas pessoas, por apenas um instante, existem uma para a outra. Desde aqui está a pergunta final, a que vai te seguir muito depois de terminar de ler isto. Se seu cérebro apaga pessoas para sobreviver ao ruído da existência e o cérebro de todos fazem o mesmo, então quanto da sua vida você passou invisível? Quantos momentos você atravessou neurologicamente deletado, existindo apenas para si mesmo? E quantas pessoas você apagou sem nunca saber que elas estavam lá? A resposta é quase todas elas, quase todo o tempo. Você está vivendo num mundo de fantasmas, e você é um fantasma para eles. Mas agora você sabe, e saber significa que você pode escolher. Você pode continuar deixando seu cérebro deletar o mundo, conservando energia, derivando por multidões de pessoas invisíveis. Ou você pode lutar contra isso. Você pode olhar, você pode ver, você pode tornar-se visível, tornando os outros visíveis primeiro. Não vai mudar a neurociência. Seu cérebro ainda vai tentar apagar. Mas por alguns segundos, em alguns momentos, você vai romper o filtro. Você vai existir para alguém. E eles vão existir para você. E esse reconhecimento frágil e fugaz, esse breve lampejo de percepção mútua, é a coisa mais próxima que temos de prova de que somos reais.